Sou Adriane Cavalieri, estou atualmente na fase final do pós-doutorado pela Universidade de Aveiro, sob a supervisão dos professores Marlene Amorim e João Reis. Minha formação acadêmica é a PUC do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia. Este trabalho foi apresentado na 29ª Conferência IJCI-EOM, International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, realizada entre os dias 28 e 30 de junho na Universidade Lusófona, em Lisboa, com o título Socio-Environmental Effectiveness of IoT, Structures and Elements of a Proposal Assessment Tool. O trabalho apresentado diz respeito a uma ferramenta desenvolvida para avaliar a efetividade socioambiental do uso da internet das coisas na indústria de manufatura. A agenda deste trabalho é o contexto da pesquisa, é a questão central, a metodologia da pesquisa, os elementos da ferramenta de avaliação proposta, as contribuições, as limitações e as oportunidades de investigação futura. O foco da pesquisa é a indústria de manufatura, porque é reconhecida como uma das principais geradoras de efeitos negativos no ecossistema e nas condições de trabalho, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e social. Esta situação enfatiza a necessidade de uma manufatura sustentável. Muitas práticas empresariais ainda enfatizam a abordagem em minimizar o impacto ambiental, enquanto aumentam os ganhos econômicos para os quais o ciclo de vida do produto é aberto. Neste contexto, não há utilização de resíduos no próprio processo de produção e a intenção é alcançar a sustentabilidade ambiental. Por outro lado, a abordagem da economia circular enfatiza a restauração dos ciclos técnicos e a regeneração dos ciclos biológicos, fechando o ciclo dos materiais, dos componentes, produtos, sendo os resíduos considerados um input para produzir outros produtos. Mas qual é a contribuição de IoT nisso tudo? Os sensores e as tecnologias de identificação de IoT permitem agilidade, visibilidade, rastreio e partilha de dados em tempo real através da rede, o que facilita o planejamento, a monitoração e o controle dos processos de produção e dos processos da cadeia de suprimentos. Estas características de IoT têm o potencial de impulsionar os processos de produção e os processos da cadeia de suprimento em direção ao desempenho sustentável, que diz respeito à relação entre as dimensões econômica, ambiental e social. Além disso, afetam a circularidade da sociedade, como refere o European Environment Agency, facilitando, por exemplo, a reutilização e a reciclagem de componentes, a otimização da utilização de recursos, a manutenção, a remanufatura e a logística reversa. O reconhecimento das prioridades de sustentabilidade e do potencial das tecnologias abre caminho à necessidade de ferramentas de gestão estruturadas que ajudem os gestores e decisores a planejarem a adoção de IoT. O objetivo deste trabalho é fornecer um building block, ou seja, uma parte de todo este processo. Então, neste sentido, a questão central do trabalho é quais são a estrutura e os elementos da ferramenta de avaliação proposta para orientar as empresas que utilizam tecnologias de IoT uma abordagem socioambiental. A ferramenta de avaliação proposta foi criada de acordo com a metodologia desenvolvida pelo pesquisador Jabarin. O primeiro passo é o mapeamento das fontes bibliográficas. Aplicamos a revisão sistemática da literatura por meio do Prisma.
Os artigos selecionados foram a base para o desenvolvimento da ferramenta de avaliação. O segundo passo representa a categorização das fontes selecionadas, identificando e nomeando os conteúdos de acordo com seus principais atributos, pressupostos e funções. Em seguida, organizamos e agrupamos os conteúdos por similaridade dos conceitos. O terceiro passo é a síntese e ressíntese, que corresponde a realizar um processo iterativo de identificar e nomear os conteúdos, combinando-os e agrupando-os em relação aos conceitos relacionados até que façam sentido. Este trabalho é a extensão do nosso estudo previamente já publicado, intitulado A Conceptual Model Proposal to Assess the Effectiveness of IoT in Sustainability Orientation in Manufacturing Industry, Environmental and Social Focus. Já estamos com outro trabalho em processo de revisão que aprofunda o desenvolvimento da ferramenta e apresenta uma proposta de processo para sua aplicação. O objetivo da ferramenta de avaliação, então, é investigar o grau de alinhamento de IoT com os contextos ambiental e social e avaliar se os resultados obtidos deste alinhamento servem de base para atingir os objetivos ambientais e sociais, sustentáveis e circulares. Este trabalho considera que as tecnologias de IoT são efetivas quando as ações ou requisitos orientados para o contexto socioambiental são totalmente desenvolvidos e realizados pela empresa e pela sua cadeia de suprimento, de forma sistemática, levando em conta as abordagens da sustentabilidade e da economia circular. A estrutura da ferramenta de avaliação inclui a dimensão, os construtos, os itens e os indicadores qualitativos. As dimensões avaliadas são a tecnologia IoT, a dimensão ambiental e a dimensão social. Os construtos representam os temas a avaliar relacionados com a dimensão específica, é o objetivo secundário. Então, existem 7 construtos para a dimensão tecnologia IoT. Como se pode ver em azul, temos as expectativas de IoT, desafios de IoT, barreiras de IoT. E as características de IoT, como capacidade tecnológica, a integração, a gestão de processos e os dados relativos à IoT. Existem 4 construtos para a dimensão ambiental e a dimensão social, com o uso de IoT. 3 têm a mesma classificação, como se pode ver em preto, relacionados ao engajamento socioambiental da organização com o uso de IoT e aos procedimentos de avaliação e implementação de indicadores, também no contexto socioambiental com o uso de IoT, nos processos produtivos na cadeia de suprimentos. Além disso, existem os construtos que abordam as práticas de IoT referente à dimensão ambiental, como práticas de sustentabilidade ambiental e economia circular, e para a dimensão social, como práticas de sustentabilidade social. Já as declarações são os itens da ferramenta de avaliação, relativos aos diferentes requisitos e ações que foram organizados e agrupados de acordo com os construtos. Os indicadores são qualitativos, expressam as opiniões dos respondentes sobre as ações e os requisitos apresentados nos itens, dando uma ideia do direcionamento do fenômeno que está sendo investigado em relação a um objetivo específico. Aqui estão alguns construtos e os seus indicadores qualitativos correspondentes. Só vou citar alguns, por exemplo, construto expectativa de IoT e o seu indicador correspondente, por exemplo, visão da liderança sobre IoT. Construto integração de tecnologias de IoT e os seus indicadores correspondentes, por exemplo, compatibilidade do sistema digital e assim por diante.
A ferramenta de avaliação da efetividade de OT proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é orientada aos princípios da economia circular. No que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ferramenta avalia, por exemplo, a orientação da empresa para a inovação com o uso de OT, a contribuição de OT para minimizar o desperdício e otimizar a eficiência do uso de recursos, a relação de OT com o bem-estar dos colaboradores, as oportunidades de aprendizado para os colaboradores e com as parcerias da cadeia de suprimentos para o estabelecimento das metas socioambientais. No que diz respeito aos princípios da economia circular, a ferramenta avalia, por exemplo, o uso de OT para aumentar a vida útil do produto ou de suas partes, o uso inteligente dos recursos, a operação inteligente do processo produtivo e da cadeia de suprimentos, além de considerar a reciclagem, a prática realizada na economia linear. A contribuição do trabalho está no âmbito acadêmico e das práticas de gestão. No âmbito acadêmico, pela crescente demanda da academia sobre investigações empíricas relacionadas às tecnologias de OT e de outras tecnologias da indústria 4.0, no contexto da sustentabilidade e da abordagem da economia circular. A contribuição para as práticas de gestão é o próprio uso da ferramenta de avaliação no processo de tomada de decisão da empresa, no que diz respeito à orientação das tecnologias de OT a uma abordagem social e ambiental. Vale destacar que a ferramenta de avaliação proposta está em fase de validação. Estamos com duas frentes, a frente quantitativa e uma frente qualitativa. A frente quantitativa considera de imediato o teste estatístico quanto à validade e à confiabilidade. A ferramenta original será levada às organizações para responderem seus itens. Participam deste momento 2 bolsistas do CNPq e 2 bolsistas da FAPERJ. Outra frente em fase de finalização considera inicialmente uma validação qualitativa da ferramenta, por meio das opiniões de especialistas, com apoio da técnica Delphi, para depois seguir com o teste quantitativo. Por fim, acreditamos que a ferramenta de avaliação proposta empurrará as ações dos líderes das indústrias de manufatura para implementarem as tecnologias de OT com orientação à sustentabilidade social e ambiental e aos princípios da economia circular, em vez de somente associadas ao desempenho financeiro da organização. Este trabalho tem um foco na manufatura. No entanto, em pesquisas futuras, vale a pena entender estender este assunto ao setor de serviços. Agradeço à Universidade de Aveiro e à sua Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas pelo financiamento deste trabalho e pelo apoio na realização do pós-doutorado com meus orientadores João Reis e Marlene Amorim. Agradeço também aos organizadores da Conferência Universidade Lusófona de Lisboa e ao INT pelo reconhecimento da relevância desta pesquisa. Meu contato está neste slide. Agradeço. Obrigada.